Da tribuna da Câmara, o deputado Paulo Martins apontou a urgência de se lidar efetivamente com a questão dos inquéritos políticos conduzidos no Supremo Tribunal Federal pelo ministro Alexandre de Moraes. O deputado apontou que os inquéritos são, desde seu início, completamente ilegais e disse: "Isso foi feito sob o aplauso de muitos, porque os adversários do momento, os alvos aqui não interessavam. Mas esse é um pensamento pequeno, é uma postura irresponsável, porque quando há ruptura daquela limitação, quando um poder rompe seu limite, só o poder pode conter o poder. A doutrina política e a história debruçam-se sobre isso há centenas de anos." O deputado alertou: "E nós estamos fazendo, por conveniência política, o olhar de cego. Não enxergamos porque o momento interessa. Não, não é assim. Há uma tradição constitucional sendo jogada no lixo. Não é só a nossa Constituição, não é só o dispositivo constitucional escrito em nossa Carta. É a tradição constitucional que existiu, que foi criada e gerada exatamente para conter o poder. A Constituição existe para conter poder e garantir a liberdade." Paulo Martins lembrou que os verdadeiros defensores da Constituição a defendem mesmo quando isso não beneficia seus próprios interesses e apontou: "Nós temos que ter maturidade com isso. A Constituição não é uma coisa decorativa. Ela não é uma peça de propaganda que usamos conforme a conveniência, conforme nos interessa. Defender a Constituição quando concordamos com o que está lá é uma beleza, mas quem defende mesmo as instituições e liberdades defende também quando não é conveniente fazer aquela defesa. A OAB e todos os operadores do direito sabem disso. Por isso, assusta-me esse silêncio. Aliás, muita gente sabe disso, inclusive aqui. Só não sabem disso os imbecis." No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e pessoas sem direitos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador. Quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa. Censura de veículos de imprensa e de parlamentares. Bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa e parlamentares. Buscas e apreensões em empresas, em residências, inclusive de um general da reserva, em residências de familiares e em gabinetes de parlamentares. Bloqueio de contas bancárias, inclusive de jornalistas, parlamentares e de pessoas que sequer são investigadas. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas e intervenções no comando de partido político, entre outras. A renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 10 meses, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu tenho
sentido uma certa angústia com o momento que esse país tem atravessado. Nós estamos vendo toda uma construção de ordenamento jurídico ser comprometida por atitudes que têm sido tomadas de forma inconsequente e às vezes até contaminadas pelo calor do momento, algo que é absolutamente incompatível com a gravidade e consequências que essas atitudes podem gerar. Nós vimos a Suprema Corte instaurar inquéritos baseado em artigo 43 do Regimento Interno, que dizia sobre crimes cometidos na sede do tribunal. Na sede. Aquilo é uma previsão legal para apurar, de repente, um funcionário que agride o outro dentro da sede. Não, aquilo foi estendido para alcançar pessoas fora do tribunal, como se a competência do tribunal, da sede do tribunal, ela alcançasse o país inteiro. É o tal dos inquéritos lá das fake news. Completamente ilegal. Completamente ilegal. E foi feito sob o aplauso de muitos, porque os adversários do momento, os alvos daquilo interessavam. Mas isso é um pensamento pequeno, é uma postura irresponsável. Porque quando há ruptura daquela limitação, quando o poder rompe o seu limite, só o poder pode conter o poder. A doutrina política e a história se debruça sobre isso há centenas de anos. E nós estamos fazendo, por conveniência política, olhar de cego. Não enxergamos, porque o momento interessa. Não, não é assim. Há uma tradição constitucional sendo jogada no lixo. Não é só a nossa Constituição, não é só o dispositivo constitucional escrito em nossa Carta. É a tradição constitucional que existiu, que foi criada e gerada exatamente para conter o poder. A Constituição existe que é para conter poder e garantir a nossa liberdade. Artigo 53 da nossa Constituição diz que os parlamentares são imunes por quaisquer opiniões, palavras e votos. Quaisquer. É quaisquer. E quem usa mal desse dispositivo tem que responder pelo Conselho de Ética. É assim. E ponto, perde o mandato até. Mas por atropelar isso, vimos umas consequências agora tão graves de um choque entre poderes que não vimos até então e que não é desejável. Tudo porque um dispositivo constitucional não é respeitado. Só para concluir, presidente. Então nós temos que ter maturidade com isso. A Constituição não é uma coisa decorativa, ela não é uma peça de propaganda que a gente usa conforme a conveniência, conforme interessa para nós. Defender a Constituição quando o que a gente concorda que está lá é uma beleza, mas quem defende mesmo as instituições e liberdades, defende também quando não é conveniente fazer aquela defesa. E a OAB, todos os operadores do direito sabem disso e me assusta esse silêncio. Aliás, muita gente sabe disso, inclusive aqui. Só não sabe disso os imbecis. Obrigado, presidente. Henrique Fonte. O problema é o seguinte, o que é crime para a direita não é crime para a esquerda. Então, assim, eles estão investigando lá no Supremo e querem investigar aqui também parlamentares que contrataram empresas para alimentar seus sites, e nesses sites e também nas páginas dos donos dessas empresas, haveria convocações para atos pró-Bolsonaro. E eles estão dizendo que isso aí é financiamento, né, desvio de verba pública. Só que é o seguinte, eu levantei que PSOL e PT também contratam empresas que também têm páginas e que convocam para esses atos de antifas aí. Eu não estou entrando no mérito que ato é bom, que ato é ruim, porque eu acho que ato é democrático. Né? Agora, se é crime para os parlamentares da direita, teria que ser crime para os da esquerda. Eu defendo que não é crime para nenhum lado. Mas não é correto ser crime para um lado e não ser crime para o outro. Ah, porque Bolsonaro ganhou com base em fake news. Ninguém consegue me apresentar qual foi a fake news. Estou com um texto aqui na bolsa de uma pesquisadora estrangeira que fala que houve fake news na eleição brasileira de 2018. Sabe qual é o exemplo que ela dá? Um vídeo que rodou na eleição dizendo que a facada era falsa. Ou seja, o exemplo de fake news traz Bolsonaro como vítima. Sim. Então, por que essa esquerda aqui não me mostra fake news que elegeu Bolsonaro?
Eles não aguentam a verdade. A verdade é que o povo não suporta a hipocrisia deles. Entendeu? O povo não suporta quem defende negro só quando o negro concorda. Não suporta quem defende mulher e gay só quando mulher e gay concordam. O povo não é trouxa. Entendeu? Então essa esquerda fez o povo de trouxa por muitos anos. Aí nós elegemos a direita. Estou feliz com tudo que está acontecendo? Não estou. Tenho críticas um monte. Nunca deixo de fazer. Agora, desculpa, a eleição de Bolsonaro foi real. Foi a demonstração que nós não suportamos a hipocrisia deles. Eles têm que... Ou eles enfrentam essa verdade, ou eles vão continuar com esse teatro dessa tal fake news que elegeu a direita. A direita é uma realidade. Uma realidade na Hungria, uma realidade nos Estados Unidos, uma realidade no Brasil. É a prova do fracasso deles. É isso que eles não aguentam.